Vamos fazer a festa pro Lula aqui. Estou avisando a digníssima então eu sou favorável a qualquer tipo. Benedita, que eu vou alugar o trem elétrico mais caro da cidade de Curitiba para colocar na véspera da noite de Natal e deixar a noite inteira gritando: Lula é ladrão, teu lugar é na prisão. Se alguém quiser participar, me procura depois. Bom, gente, por que riram da visão espiritual da ministra Damares sobre Jesus? Você pode encontrar o Lula na esquina, o Capeta, o Celso Amorim, o Chaves, é basicamente tudo a mesma coisa. Mas aí você pode colocar o pessoal da comunidade LGBT ou desses malucos da ideologia de gênero, tem um alienado mental, um professor da Universidade Carioca dizendo que Jesus era homossexual. Esse tipo de declaração não tem problema, né? Você pode falar, você pode escrachar a fé de todo mundo, não tem problema. Mas aí aparece uma mulher do bem, né, que vai acabar com a boquinha desses picaretas, né? Acabou babau Ministério dos Direitos Humanos. Eu já tinha dito aqui que se o Bolsonaro mantivesse aquele Ministério dos Direitos Humanos, ia descer o cacete nele. Esse troço de direitos humanos, nem meu cachorro aguenta mais ouvir. Então, criaram um novo ministério e incluíram um aspecto, porque direitos humanos é absolutamente importantíssimo. Não esse picaretation do PT nos últimos anos aí. Isso aí é direito, como disse o general Mourão para mim aqui, para todo mundo, direito dos manos. A futura ministra aí, doutora Damares Alves, advogados, futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Resolveu dizer que foi abusada sexualmente aos 8 anos de idade. Aliás, num momento difícil aí, onde aquele picareta lá de Minas Gerais já tem mais de 300 denúncias, já está chegando a 400 denúncias de Abadiânia, perdão, lá em Abadiânia, e agora descobriram que não é só abuso sexual, né? Tem mulheres, tem crianças, adolescentes, tem o fisco, roubou, desviou dinheiro também. Uma grande novidade que o Ministério Público descobriu também, né? Todo mundo sabe disso há 30 anos, que nesse centro se lava muito dinheiro, né? E aí, vocês vejam que ela veio dizer que se sentiu culpada, depois teve uma visão espiritual de Jesus próximo ao pé de goiaba. Pronto, acabar com a imagem da ministra nas redes sociais. Se eu contar algumas visões que eu já tive, então vão me mandar... Aliás, eu já contei no YouTube, né? Vão me mandar internar. E aí, eu fiquei observando, assim, a mídia, todo mundo dá risada, né? Aí ridiculariza a ministra, viu Jesus, né? É engraçado, né? Por que falar em Jesus incomoda tanto algumas áreas? Eu vou dizer por quê, com todas as letras. Porque esse pessoal está macumunado com Satanás. Então você veja que artista pode falar do diabo, você pode fazer série do diabo, do Lúcio, a Netflix, aliás, tinha uma que ia ser cancelada, fizeram abaixo-assinato global, não cancelaram. E você pode falar de todas essas coisas, você pode fazer pacto com Satanás. Agora, você não pode ver Jesus no pé de goiabeira. Isso aí é proibido. Isso aí não pode. Se ela tivesse encontrado com o presidiário Lula, se ela tivesse encontrado aí com Satanás, com o espírito, por exemplo, o João de Abadiânia. Porra, tá me perguntando, né? O João de Abadiânia molesta mulheres há 30 anos. Entre uma molestada e outra, João Batista mandava uma mensagem para ele, de repente a Virgem Maria mandava outro, o Arcanjo Gabriel, mas sei lá. Ele recebia 15 espíritos lá de seres iluminados. Não tinha nenhum desses espíritos iluminados que podia ter mandado uma mensagem para ele: ô João, pega leve, tu vai se lascar, para de molestar as menininhas, né? Engraçado. Tem algum problema com essas coisas muito graves. Eu não estou nem falando para esses discípulos idiotados que o seguem, que isso aí não tem cura, isso a natureza cuida. Eu estou falando para as pessoas que têm mais de 2 neurônios. Você imagina que o camarada termina de molestar a mulher e daí vem o espírito do João Batista, agora vamos passar uma mensagem para iluminar as pessoas que estão rezando lá fora. Não, agora estou cansado, eu vou molestar mais uma. Eu vou pegar uma adolescente agora. Aí o cara molesta. Aí depois agora vou receber uma mensagem do Moisés. Olha, preciso ser muito débil mental, ignorante, atrasado, elevado à 50ª potência para acreditar que aquele merda recebia espírito do João Batista e de Moisés.
de povo ignorante que nós temos no Brasil. Essa que é a verdade. Até o meu cachorro é mais inteligente que essa gentalha que acredita nessas coisas. Então, aí quando a ministra resolve falar que viu Jesus, aí ninguém acredita. Aí xinga, né? Olha, o tempo dessa gentalha acabou no Brasil. Falta 16 dias para o general Mourão sentar na cadeira de vice-presidente da República. Rapaz, eu pagava 10 mil reais de ingresso para assistir o general sentando na cadeira e pensando assim: agora eu sou o vice-presidente, quem é que eu vou tormentar primeiro? Vou acabar com o MST. Não, vou deixar para depois. Não, vai acabar com esses professores nas universidades que estão... Não, vou deixar para depois. Não, eu acho que eu vou mandar aprender a Gleisi. Vou aprender a Gleisi? Não, a Dilma é mais importante. Vai ter tanta gente para ele mandar botar na cadeia e esculachar, que eu acho que as primeiras 24 horas do general Mourão ele vai fazer uma lista. Então você imagina, o general Mourão, 24 horas sentado na cadeira. Eu estou anotando aqui quais são as minhas primeiras ações. 24 horas depois, está lá as folhas com as anotações de quem é que o general Mourão vai esculachar na esquerda primeiro. Claro que oficialmente ele não vai falar isso. São informações de bastidores, né? Aí, o que acontece? Nós não podemos falar... né? Cadê as feminazes, as feministas? Teve uma louca aí. Eu não conheço esse tipo de gente, né? Porque eu não flerto com gente estúpida nesse nível. Mas eu não sei se é cantora, o que é, que estava num programa falando de feminismo aí. Aí me mandaram isso aí, eu vi 10 segundos, eu falei, mas essa pessoa não pode estar solta, isso aí tem que estar internado no hospital psiquiátrico. Então você não pode falar de defesa de família, contra o aborto, que esses demônios, rapidamente, eles estão aí batendo em todo mundo. Falta 16 dias para esse pessoal viver o pior pesadelo da vida deles. Só pensar nisso já me faz dormir como um bebê. Os deputados presos no Rio de Janeiro agora estão pedindo para serem julgados. Queremos julgar Gilmar Mendes, meu Zé! Eles querem ser julgados pelo ministro Gilmar Mendes. A que ponto nós chegamos, né? Eu não só tenho nojo do STF, como eu acho a instituição mais patética que existe no Brasil. Se vai aparecer amanhã, não faz falta. Vai fazer falta para você se algum gênio da lâmpada sumir com o STF amanhã? Qual é o seu desejo? Quero que o STF não exista. Não vai fazer diferença para ninguém. Vai fazer diferença para os bandidos. Eles vão estar lascados. Então, você vê, nós chegamos a um ponto de miserabilidade tão grande que os deputados presos no querem ser julgados. Queremos ser julgados pelo Gilmar. O Gilmar é gente boa. O Gilmar é... Não tem como comentar esse tipo de notícia da forma séria, só se você for retardado. Então, nós estamos vivendo um país assim que a nossa justiça não vale mais nada. Não vale nada. E aí você está vendo aí um governo novo. O que os deputados que estão saindo do Congresso estão deixando bombas fiscais para o Bolsonaro, esse partido das trevas, esse PT, esses outros merda, desses deputados, desses senadores. Aí depois lá na frente é culpa do Bolsonaro. Porra, o Bolsonaro faliu o Brasil. O Bolsonaro é um cara foda, bicho. Ele assumiu e faliu o Brasil. O PT nós já não está dizendo que a culpa... Já não tem acéfalo, desequilibrado mental, dizendo que o problema do Brasil é o Bolsonaro? Olha, eu desconfiava que eu tinha nascido no planeta errado. Eu não tenho uma dúvida. Não. Eu nasci no planeta, na galáxia, no universo errado. Sei lá, entrei numa fila e me perdi. Então, vim parar na Terra. Sabe, não é possível. A civilização humana na Terra está entrando em processo de falência. Presta muita atenção nisso que eu estou falando, que eu falo brincando de alguns temas, porque eles são tão pesados que eu não tenho nem tesão de falar. E aí, assim, a humanidade está entrando em um processo de falência. Falência. Agora a igreja lá, a parte da igreja mais poderosa na Inglaterra, né, está dizendo que é para os padres se dobrarem a essa história de ideologia de gênero. Então, a nossa humanidade está entrando em um processo de falência. Vai piorar cada vez mais. E se você acha que não vai piorar, acho bom você se preparar.
Jesus, eu sei que imprensa, não vai perguntar a opinião da Miriam Pururuca, o que ela pensa de Jesus, né? A Miriam Pururuca é uma pessoa informada, né? A Miriam Pururuca, você sabe, né? A Miriam Pururuca, ela pediu para ser ignorante, entrou na fila, ela ficou 3 dias entrando na fila, até com o anjinho falou, Miriam, para entrar só uma vez. Poxa, eu tô aqui faz 3 dias, anjo, desculpa. Ela está lá, não pode levar em consideração o que ela fala. Olha, o PT não é apenas um partido das trevas. O PT é um equívoco da natureza. O PT é um equívoco de qualquer sociedade inteligente. O PT é um equívoco de qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios. Esse partido é um equívoco na história da civilização humana na Terra. O PT, do ponto de vista de picaretagem, pode ser comparado aos piores grupos mafiosos da história da humanidade. Se você pegar o Capone e colocar do lado do presidiário Lula, a Capone era adolescente do jardim da infância, em termos de roubo. Sabe? A Capone está começando na indústria do roubo. Se você botar o PT, esse pessoal perto de alguns grupos criminosos aí, frente ao que eles aparelharam, está porque o PT não destruiu apenas as empresas. Nesse ano apenas, a Caixa Econômica Federal gastou 2,5 bilhões em propaganda e financiando aí mais não sei o quê. Mas o que a Caixa Econômica Federal faz investindo dinheiro em propaganda se é um banco público? O que financiando projetos de artistas, filmes, de toda essa cambada de picareta. E aí, para a gente escutar aí uma Fernanda Montenegro, nós somos todos honestos. Fernanda Montenegro, vocês são todos honestos, a terra é plana, o céu é cor-de-rosa, os vagalumes são laranja, e os gnomos que eu encontro todo dia para tomar café ali, depende de onde eles vêm, cada um tem uma cor. Antes de entrar aqui, eu ia falar, será que o brasileiro é um povo espiritualizado? Olha, que o brasileiro é um povo idiotado, eu não tenho dúvida. Não fala isso que você pega, eu não sou candidato a nada, ninguém precisa ficar me ouvindo, não precisa. Tem gente, não, eu sou um camarada evoluído. Eu vou lá no João da Badeana, eu sou um camarada evoluído. O cara acredita em macumba. A gente acredita em qualquer bobagem aqui, né? Qualquer coisa. Baixar o maluco aí, dizendo, não, eu recebo aqui o espírito sei lá, do São Jorge na Lua. Amanhã tem 15. Né? Daqui a pouco tem 50. A gente acredita em qualquer coisa. Então, espiritualidade é muito diferente dessas crendices que tem no Brasil. Eu sempre digo para as pessoas, uma das frases que eu vejo no Brasil, sempre que eu ouço essa frase, eu digo assim, mais um idiotado na minha rede. Acho que eu atraio esse tipo de gente, né? Mais um perdido, né? Eu penso, não, o que importa é o conteúdo. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, o conteúdo não importa nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta Terra. Não, o que importa é a mensagem. Se o que importa é a mensagem, até pedófilo pode falar de espiritualidade. O João passou aí 30 anos dando mensagem, abusou de, sei lá, 300. Eu fui o primeiro, de madrugada, quando estourou na Globo, eu estava aqui online, fiquei 2 horas tentando passar de 1.000 pessoas. Pode chegar a 2, 3 mil vítimas. 95%, 99% das vítimas não vão se apresentar. Então tá aí, ele passou 30 anos dando mensagem, abusando de pessoas. O que eu tenho dito para as pessoas? Gente, esqueçam a mensagem. Não percam tempo ouvindo mensagem de espiritualidade, isso não serve para merda nenhuma. Preste atenção nas pessoas. Quem são elas? É mais importante que a mensagem. Eu sei que eu apanho quando eu falo isso. Qualquer Zé Mané, qualquer pedófilo, qualquer molestador, qualquer cara que acorda de manhã tem uma desventuria mental, estou falando com, sabe, inventa qualquer bobagem e coloca aquilo como uma mensagem espiritual bonita. E só serve para enganar trouxa. O que nós precisamos saber quem são as pessoas. E aí fica fácil. Eu tenho tentado ensinar isso para o Brasil, eu sei que eu remo na contramão. Eu sei que quase ninguém mais no Brasil fala isso. Não, presta atenção, o que importa é o canal, o que importa é a mensagem. Vai, idiotado, vai! Faz coleção de mensagem, imprime cola na porta do banheiro, no guarda-roupa e fica todo dia de manhã lá. Lá, faz isso aí, que eu sei que a maioria faz mesmo. O que importa é quem é a pessoa que você está ouvindo.
Não é só olhar para as mensagens espirituais de gente que foi curada. Não. Termina assim. Gente, esses casos sempre terminam do mesmo jeito. Sempre. E as pessoas, na sua grande maioria, sempre não aprendem. Porque a gente acredita em qualquer maluco. Claro que, num determinado nível, as pessoas que estão com uma doença grave, elas já se encontram no nível de desespero. Você vai no posto médico do teu bairro, aí você vai no hospital da tua cidade, você vende o carro para se tratar, perde o emprego, o plano de saúde não quer pagar, aí você começa a vender tudo, aí você acaba indo em qualquer lugar. Eu entendo isso. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu nunca tive numa situação dessa, com um filho doente, ter que recorrer a todas as instâncias quando um médico humano disse, olha, não tem mais cura humana para o seu filho. Agora, Deus cura. Jesus cura. A fé nossa cura. Mas a gente precisa ali do médiozinho, do espíritozinho, de uma macumbazinha entre a gente e o Criador para ser curado. Então, a gente não tem fé. Jesus nunca disse, viu? Você está vendo, Paulo? Paulo não. Você está vendo, Pedro? Eu sou o cara, eu sou foda. Não, você viu, ele veio cego, eu cuspi aqui, eu já saí olhando, vocês estão vendo? Sou eu, Jesus. Eu sou o cara. É eu que curei. Nem Jesus disse que curava ninguém. E tem gente que acredita que esses médios curam alguém. Então, a fala do Chico Xavier é que pergunta, você ia se curar? Você ia fazer uma cirurgia com um médico desse? Eu não. Eu procuro um médico físico. Isso está no livro do Chico. As pessoas não entendem.